Olá, tudo bom? Sou o professor Edson. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 13 sobre reações químicas, parte quantitativa. Tudo beleza? Então vamos lá. O que é uma reação química? É quando duas ou mais substâncias elas reagem entre si e formam novas substâncias. Existem ligações que vão ser quebradas e outras ligações que vão ser formadas. As substâncias que existiam anteriormente, elas vão se recombinar e vão formar novas substâncias, tá? Outra coisa. Como a gente vai representar uma reação química? Através de um conjunto de símbolos e códigos que é utilizado na química para representar essa reação, que é chamada de equação química. Um exemplo de uma reação química, professor. Vem aqui, ó. Aqui ocorre entre o zinco e o cloro, ácido clorídrico. Tá, beleza? Corrigindo aqui. Quando esses dois reagem, há a formação de duas novas substâncias. Nesse caso aqui é o gás hidrogênio e o cloreto de zinco. Tá? Então, é um exemplo quando a gente mistura o zinco com o ácido. Forma esse gás aqui, essas bolhas, que é o gás hidrogênio, e o cloreto de zinco está dissolvido aqui. Como é que a gente representa essa reação química? Bom, a reação química é representada dessa maneira aqui nessa equação. Nós temos a fórmula das substâncias que reagem, que é o zinco e o ácido clorídrico. Tá? Tem uma seta que indica o sentido da transformação. E do outro lado dessa seta nós temos as substâncias, a fórmula delas, né? Que são formadas. As substâncias que reagem aqui no início são chamadas de reagentes. As que são formadas são chamadas de produtos. Na frente da fórmula de cada substância, a gente tem a quantidade delas, tá? Um valor numérico. Esse valor numérico é chamado de coeficiente. Também do lado das substâncias pode estar, não é obrigado, tá? O estado de agregação delas. Ó. O zinco aqui está no estado sólido, o ácido clorídrico está dissolvido em água, que é o estado aquoso, o cloreto de zinco bem aqui está no estado aquoso, e o gás hidrogênio no estado gasoso. Tá legal? Então, isso aqui é a representação de uma reação química através de uma equação química. Tá legal? Tudo beleza? E esses outros itens que estão na reação, professor? Olha, o sinal de mais ele separa as substâncias que reagem, que são produzidas. Tá? Tu não pode escolher uma substância do lado da outra que reagiu. Tem que botar um sinal de mais separando. Tá ok? A seta aqui indica o sentido da reação. Como eu já disse, substâncias que reagem antes da seta são chamadas de reagentes. As substâncias que são produzidas na reação são chamadas de produtos. Tá? A reação sempre ocorre da direita para a esquerda. Outra coisa que a gente tem que saber, se aparecer essas letrinhas entre parênteses aqui, elas indicam o estado de agregação, que pode ser sólido, líquido, aquoso ou gasoso. Tá? Esse número que aparece aqui na frente é chamado de coeficiente, ele indica quantas substâncias você tem. Ó. Nesse caso do ácido clorídrico, aqui você tem duas moléculas de ácido clorídrico, seria isso aqui, ó, duas moléculas. Aqui eu tenho só uma molécula de gás hidrogênio, tá? Na maioria das vezes, nas equações, quando é 1 aqui, eles não colocam nada. A gente colocou aqui para enfatizar. Não está errado, tá legal? Colocar 1 ou tirar, tá beleza? Por fim, esse número que aparece aqui embaixo de cada átomo, do lado direito, indica a quantidade desses átomos naquela substância, em cada uma substância. Por exemplo, se eu tiver aqui a água, H2O, em cada molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá ok? E um átomo de oxigênio contenado é 1. Então, esse valor aqui de baixo, ele indica quantos átomos você tem por molécula. Tudo beleza? Tudo ok? Então, bora tirar aqui as informações. Ó. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. O que ele pode pedir para você de uma reação química? O que a gente tem que saber interpretar? Primeiro, quem são os reagentes, quem são os produtos de uma reação? Que eu estou pedindo aqui na primeira, aqui, ó, tá? Reagentes e produtos são a fórmula das substâncias, tá? Então, se eu fosse ver aqui os reagentes e os produtos, os reagentes aqui seriam o zinco e o ácido clorídrico. Tá aqui, ó, de duas substâncias, ó. Não precisa eu colocar o estado de agregação, né, a quantidade? Não, ele quer só as substâncias que fazem parte dos reagentes. Os produtos são esses aqui, ó, né? Esses que são formados, ó. Pode ter 1, 2, nesse caso aqui nós temos 2, ó. Tá aqui eles, ó. Tá beleza? Quais são os tipos de átomos que fazem parte da reação? Essa aqui, ó, segunda pergunta. Tipos de átomos você vê pelo símbolo deles, é o símbolo, as letras maiúsculas, né? Então, aqui nessa reação eu só tenho zinco, cloro e hidrogênio. Professor, eu posso só chegar de um lado da reação? Pode, porque os mesmos átomos que estão nos reagentes estão nos produtos, tá beleza?
Então, se tu quiser, tu checa em toda a reação, mas você vai ver que só tem esses 3 tipos de átomo. Zinco, hidrogênio e cloro. Tá legal? Quantos átomos de zinco, hidrogênio e cloro temos nos reagentes? Então, bora contar nos reagentes. Zinco, eu só tenho 1, tá? Hidrogênio, eu tenho 2. Professor, por que eu tenho 2? Porque você aqui, olha, eu vou pegar aqui, ó. Você tem 2 moléculas de HCl, olha aqui, ó, HCl. Tem 2, ó. Então, em 2 moléculas, você tem 2 hidrogênios. Mas como é para você fazer isso sem ter que escrever e depois contar? Você multiplica aqui, ó, vou pegar aqui uma canetinha vermelha. Você multiplica o coeficiente da substância onde tem um átomo e multiplica pela atomicidade dele. Ó. A atomicidade do hidrogênio aqui é 1, então vai ser 1 vezes 2, 2. Então você tem 2 hidrogênios. Cloros, eu tenho quanto do lado dos reagentes? Aqui a atomicidade é 1, mas não tem 1, porque eu tenho 2 moléculas de ácido clorídrico. E 2 moléculas de ácido clorídrico, eu vou ter 2 átomos de cloro. Tá legal? É só multiplicar o coeficiente pela atomicidade. Se tivesse cloro nessa outra substância aqui, eu somaria. Tá? Mas como não tem, é só aqui que tem cloro, então o cloro vai ser proveniente só dessa substância do lado dos reagentes. Tá legal? Então aqui eu preenchi aqui, desse lado dos reagentes, eu tenho 1 átomo de zinco, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro. E desse outro lado aqui, ó, lado dos produtos, ó, zinco, 1 vezes 1, que aqui é 1 no zinco, ó, dá 1 zinco, olha bem aqui, ó. Hidrogênios, aqui, ó, 1 vezes 2, é essa molécula aqui que tem hidrogênio, ó, 1 vezes 2 daqui, ó, dá 12, então eu tenho 12 hidrogênios. E eu tenho 2 cloros, ó, 2 vezes 1 aqui pelo coeficiente. Sempre multiplico o coeficiente pela atomicidade para me ter a quantidade total de átomos em uma substância, tá legal? E se eu estou vendo todo esse lado aqui da reação, eu somo onde tem esses átomos para ver a quantidade total. O professor sempre vai ser igual a quantidade de átomos de um lado e do outro. Zinco é igual aqui, hidrogênio é igual. Nem sempre, quando a reação estiver balanceada assim, vai ser igual. Quando não estiver desbalanceada, vai ser diferente. Mas o que importa você fazer aqui é saber contar os átomos. Tudo beleza? Tudo ok? Bora ver outra reação aqui. Ou reação de formação da água. A água aqui, ó, H2O. Formação. Os produtos são formados aqui a água, tá vendo? Qual é o produto dessa reação? A água. Quem foi que reagiu? O hidrogênio no estado gasoso e a molécula de oxigênio. Ó. Esses aqui são os coeficientes, a quantidade das substâncias. Ó. Se ele perguntar aqui, quais são os reagentes, quais são os produtos? Está aqui os reagentes, ó, gás, hidrogênio e oxigênio. Tá? Quem são os produtos? A molécula de água. Põe só a fórmula do composto que é formado. Nota que aqui só tem um produto, ó. Por isso que não tem um sinal de mais aqui. Ó. Não tem outra substância? Aqui tem. Ó. Aqui tem porque tem 2 substâncias, tem que separar ela com sinal de mais. Tá legal? Quais são os tipos de átomos ou elementos que estão presentes na reação? Tá? Os átomos que estão presentes na reação são os átomos de hidrogênio e oxigênio. Eles fazem parte dessas 3 substâncias aqui que estão na reação toda, nos reagentes e nos produtos. Quais as quantidades de todos os tipos de átomos nos reagentes? Só tem átomo de hidrogênio e oxigênio. Nos reagentes, eu tenho 2 vezes 2 aqui, ó, tenho no total 4 hidrogênios. Ó. Tá ok? Porque eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Teria isso aqui, ó. 2 moléculas de hidrogênio tem no total 4 hidrogênios. Beleza? Mas eu faço isso aqui multiplicando. Oxigênio do lado do reagente, ó, multiplico a atomicidade vezes o coeficiente da substância que tem oxigênio. Aí dá 2. Tá legal? Faço a mesma coisa para cá para os produtos. Ó. Pego esse 2, que é o coeficiente, e multiplico pela atomicidade do hidrogênio. O do oxigênio aqui é 1, mas multiplicado dá 2. Ó. Então aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio. Professor, essa quantidade de coeficientes pode mudar? Pode. Se tiver mais reagentes e mais produtos, olha aqui, ó. Eu posso ter uma mesma reação, só que a quantidade das substâncias ser diferente. Isso não está errado. Tá legal? Só que vai ter mais átomos e mais substâncias envolvidas na reação. Se ele te pedisse quais são os coeficientes da reação? Bom, os coeficientes dessa reação aqui seriam 2, 1 e 2. Seriam esses valores que aparecem aqui na frente. Ó. Já para essa reação aqui de baixo, seria os coeficientes qual? 4, que é do hidrogênio, 2, que é do gás oxigênio, e 4, que é da água no estado gasoso. Tá? Caso ele te peça. Tudo beleza? Tudo ok? Outra coisa que a gente tem que saber na nossa reação.
E aqui na nossa reação a gente vai ter substâncias simples e substâncias compostas, tá? Quais são as substâncias simples? São aquelas que têm somente um tipo de átomo. Olha aqui, ó. Gás cloro só tem átomo de cloro, mas tem dois, professor. É a quantidade de átomos diferentes, tá? Só tem átomo de cloro, substância simples. Aqui só tem átomo de hidrogênio. Como é que eu só sei que só tem um tipo de átomo, professor? Porque só tem um tipo de letra maiúscula, tá? Mas aqui tem duas letras, é porque a primeira é maiúscula e a outra minúscula faz parte do símbolo todinho, entendeu? Tem uma minúscula do lado. Aqui só tenho átomos de bromo, só tenho átomos de alumínio. No ozônio só tenho átomos de oxigênio, só que aqui são 3, tá ok? Substâncias compostas eu tenho mais de um tipo de átomo. Olha aqui, ó, hidrogênio e oxigênio na molécula de água, já é uma substância composta. Dióxido de carbono eu tenho carbono e oxigênio. Ácido nítrico eu tenho hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, substância composta, mais de um tipo de átomo. Enxofre eu tenho 3 tipos de átomo, com diferentes quantidades. Nota que aqui que a quantidade do enxofre aqui é 1, quando não tem nada do lado direito é 1, tá? Esse 2 não está se referindo ao enxofre, está se referindo ao átomo que vem antes dele. Aqui a gente tem um exemplo de outras 4 substâncias, a gente vê facilmente que elas se enquadram aqui, ó. Substância composta é essa, simples essa, composta essa aqui, enxofre, SO4 é uma substância simples. Outra coisa que a gente tem que ficar atento aqui, ó. Quando eu tiver esse tipo de substância que tem grupos de átomos entre parênteses, para mim contar esses átomos, ó, cálcio, aqui eu tenho átomo de nitrogênio e oxigênio. Eu tenho esse grupo aqui entre parênteses, ó. Quantos átomos eu tenho no total? Bora ver. Cálcio eu só tenho um aqui, ó. Eu tenho um cálcio. Nitrogênios, quantos eu tenho? Eu não tenho um, porque esse 2 daqui, ó, está multiplicando todo mundo que está dentro desse grupo aqui de átomo. Tem 2 NO3, então tem isso aqui, ó. NO3 uma vez, NO3 duas vezes, ó. Aí isso tudo ele resume aqui, ó. NO3, 2. Para mim saber a quantidade total de átomos, eu multiplico esse de fora por todos os de dentro, ó. Então no total eu tenho quantos oxigênios? Olha aqui, ó. 6, né? Oxigênios eu tenho 6, tá aqui, ó. Como é que eu chego nesse número aqui? Eu multiplico de fora por todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Aqui, como é 1, nitrogênio é 1 vezes 2, dá 2. Ó. Que eu obteria também aqui expandindo esse grupo. Ó. Tá? Mas você não vai fazer isso, você vai multiplicar. Tá, beleza? E se tiver um coeficiente aqui na frente dessa substância, você multiplica esse resultado pelo coeficiente para saber a quantidade total de átomos. Então, quando você estiver vendo lá quem é substância simples, quem é composto, contando os átomos aqui, vocês tomam cuidado para esses grupos de átomos que ficam entre parênteses ou entre colchetes. Tudo beleza? Tudo ok? Então, bora ver o resto aqui, ó. Bora ver um resumo. Quando eu tenho uma reação química, como é que ela é representada? Ela é representada por uma equação química, que eu tenho os reagentes, que são todas essas substâncias que estão na esquerda da reação. Eu tenho os produtos que são formados, que eles estão na direita. Tenho a seta que indica, tá? Tem a fórmula das substâncias, às vezes vem informado o estado de agregação destas substâncias aqui. Eu tenho os coeficientes e as atomicidades. Ó. Os coeficientes são aqueles números que aparecem na frente das substâncias indicando a quantidade delas, tá legal? De cada substância. Esses números podem ser inteiros, tipo 1, 2, 3, 4, pode ser fração, pode ser 3 sobre 2. Pode ser número decimal, olha aqui, está formando aqui, ó. Pode ser meio, pode, não tem problema não. Só não pode ser número negativo. Tudo beleza? E 0. Qualquer número pode ser o coeficiente, tá? Esses números que aparecem embaixo dos átomos do lado direito indicam a quantidade de átomos que você está informando aqui, do átomo que precede o número. Tá, okay? Então aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui no oxigênio, quando não tem nada, é 1. Atomicidade, tá? Atomicidade, número de átomos por substância, tá ok? Quantidade total de átomos, eu pego e multiplico aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser saber a quantidade total de oxigênios que tem nessa molécula de água, nas duas moléculas, eu multiplico o coeficiente pelas atomicidades aqui, ó. Total de 2 moléculas de água, eu tenho 4 hidrogênios, 2 oxigênios, tá? Então, se eu quiser saber a quantidade total de átomos em um composto, eu multiplico a atomicidade de cada átomo pelo coeficiente daquela substância que está escrito aqui. Se você quiser saber a quantidade total de átomos em um lado da reação, eu somo a quantidade desses átomos todinhos depois que eu
verificar a quantidade de cada uma deles em todas as substâncias, tá? Então, somo todas a quantidade deles do lado dos reagentes, e se ele me pedir dos produtos, eu somo também. Tá, beleza? Então, aqui é um resumo de toda essa parte que a gente viu, quantitativa das reações. Tá legal? Bora fazer um exercício aqui, aí vocês fazem o resto na casa de vocês. Então, bora lá. Ó. Aqui ele pede, identifique os tipos de átomos diferentes presentes que fazem parte de cada uma das 5 reações aqui. Eu vou fazer essa da primeira aqui. Ó. Cadê? É da letra A. Ó. Vocês vão fazer as demais. Identificar os átomos, depois você tem que identificar os reagentes e os produtos em cada uma das reações e dizer os conjuntos de coeficientes que você tem na reação. Tá legal? Os coeficientes que aparecem na frente das substâncias. Então, bora lá. Primeiro, tipos de átomos. Quais são os tipos de átomos que você tem aí? Então, bora lá. Tipos de átomos. Então, bora lá. Tipos de átomos que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho átomo de alumínio, Al, e eu tenho átomo de oxigênio. Ó. Só os átomos, tá? Do outro lado também tem alumínio e oxigênio. Então, os tipos de átomos que eu tenho são esses. Depois ele pede, identifique os reagentes e os produtos. Os reagentes e os produtos são as fórmulas dos compostos. Tá? Então, bora lá. Reagentes é os que estão antes da seta. Então, reagentes aqui, quem são? É aqui o alumínio metálico, né? Então, alumínio. E o oxigênio, que é o gás oxigênio. Põe a fórmula dele, tá? O2. Produtos, bora ver quais são os produtos que eu tenho. Nessa reação, os produtos eu só tenho esse, ó. O L2O3, tá? É um composto iônico, L2O3. Coeficientes da reação. Coeficientes. Os coeficientes da reação são esses números que aparecem aqui na frente de cada substância. Ele quer da esquerda para a direita, tá? 4, 3 e 2. Tá ok? Então, é dessa maneira que eu interpreto a minha reação química, eu tiro as substâncias que participam da reação, eu vejo a quantidade delas, eu vejo a quantidade dos átomos. Então, você vê aqui nessa parte aí, então, a gente está tentando tirar todas as informações que a gente tem na nossa reação, as informações quantitativas. Tudo beleza? Tudo ok? Então, você vai fazer agora a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, e tirar dúvida com a gente lá pelo Google Sala de Aula ou pelo grupo de WhatsApp. Então, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, na quarta-feira. Tudo beleza? Até a próxima.